Eu queria começar esse vídeo diferente, né? Primeiro, antes de trazer as pautas que a gente se propôs a trazer, eu quero primeiro trazer uma reflexão minha, né? Sobre o que aconteceu ontem na Fonte Nova, essa discussão interminável que tá nas redes sociais sobre a atuação da torcida e a atuação de Cauli. E eu espero ser, pelo menos, justo e honesto, principalmente com o que eu acredito e com o que eu acho do contexto, né? Não quero aqui promover hate ao jogador. Eu quero abrir meu coração de verdade aqui e trazer o meu ponto de vista. Esse canal, ele é um canal de torcedor para torcedor. Eu sempre me coloquei aqui como um torcedor. Eu não digo nunca que eu sou jornalista, né, nem influenciador de nada. Até porque o meu público aqui, a maioria das pessoas são mais velhas do que eu, né? A faixa etária desse canal é 37, 46. Essa é a minha faixa etária maior aqui no canal. Então, eu não acredito que o que eu falo aqui as pessoas vão reproduzir, vamos dizer assim. Então, é mais um bate-papo, né? É cara a cara, eu e vocês. E assim, ontem, o torcedor que estava na Arena Fonte Nova, pra mim, representa o ouro do Sport Clube Bahia. É um torcedor que, se você anda pela Fonte Nova, você vê todos usando isso aqui, ó. A maioria. Ou a camisa de sócio vermelha. Ou é isso, ou a camisa de sócio vermelha. E por que eu digo isso aqui? Porque para além do cara tá lá e o público de ontem foi 80% de sócio-torcedor, 80%, 70% só de sócio-torcedor, eu entendo que é um torcedor que já tá com o Bahia há muito tempo. Que enfrentou todas as adversidades aí da era Marcelo Santana e Belitani, né? Rebaixamento, enfim. É o torcedor que lança a camisa, compra. É o torcedor que paga seu sócio, que paga check-in para ir pro estádio, né? É o torcedor que, mesmo em horário ruim, péssimo para quem trabalha, né? 7h30, muita gente ainda tá saindo do trabalho, né? Mas faz um esforço de poder, sei lá, pedir pro seu patrão sair mais cedo, para poder estar lá e apoiar o Bahia, né? E mesmo assim, com todas as adversidades da cidade, né? Engarrafamento, transporte ruim, coloca 43 mil pessoas numa quinta-feira, às 7h30 da noite, na Arena Fonte Nova, sendo um dos maiores públicos, né, da rodada aí de Copa do Brasil. Então, assim, eu jamais vou de encontro a esse torcedor, jamais eu vou demonizar esse torcedor, me perdoe. Eu não vou conseguir fazer isso, nunca. Porque o jogador passa. O jogador vai passar. O torcedor permanece. E quem vaiou ontem, e assim eu posso te dizer que foi uma maior parte do estádio, eu acho que fez porque já não aguentava mais. Eu não sei se de repente você tá há muito tempo sem ir na Fonte Nova, não sei se você tá há muito tempo assistindo o jogo pelas lentes da televisão, que muitas das vezes mostra o que quer mostrar, mas quem vai pra Fonte Nova diariamente sabe que, assim, o torcedor do Bahia, ele ama amar os jogadores que vestem a camisa do Sport Clube Bahia. Os que vestem a camisa. E quando eu falo veste a camisa, é no sentido figurado mesmo, né? Aquele cara que veste a camisa, incorpora, que luta, que dá sangue. Ontem a gente viu, né, Lúcio Rodrigues, que já passou por isso. Já passou por essa fase aí de ser criticado, demonizado, mas se reinventou. Colocou a cabecinha dele, ó, pra baixo. Falou: quando eu entrar, eu vou entregar. Pelo menos vontade. Eu acho que nunca faltou de Lúcio entrega de vontade, né? Mas o que ele entrou ontem, a forma que ele entrou ontem, mostrou, assim, ó, nitidamente a diferença de entrega, de vontade, de raça. De entender a importância do jogo pro torcedor do Bahia. Pulga nem se fala. Eu nem vou falar de Pulga, porque Pulga tava dando um carrinho no goleiro, meu amigo, dos caras. Depois que o goleiro batia tiro de metro, Pulga tava se jogando pra cima do goleiro pra tentar ver se chegava numa bola. Então, assim, eu nem falo de Pulga. A entrega de Pulga foi absurda. Uma vontade interminável. E olha que ele é um dos melhores jogadores do elenco e ele sabe que é. Jean Lucas, por exemplo, uma resiliência absurda, entrega do início ao fim, sem desistir de nenhuma jogada.
O cara acabou de ser convocado para a seleção e não veste esse salto alto, né? Ele corre para todo mundo, principalmente pro torcedor. E o torcedor do Bahia, ele entende isso, né? Eu sei que a atuação de Kaique foi péssima. E já tem os 2 jogos que Kaique não joga bem. Mas ele não desiste de nenhuma jogada também. O William José, da mesma maneira, não vem jogando bem. A gente precisa falar sobre isso aqui. Não vem jogando bem. Mas ele se entrega, ele volta pra marcar, ele vai pra ponta. Ele tenta de alguma maneira. Mesmo que talvez a forma de jogar do Bahia não favoreça um camisa 9, mas assim como o Everaldo quando estava aqui. Às vezes a gente vê o William José se deslocando pra ponta porque ele quer participar do jogo. Ele volta pra marcar, ele se entrega, ele se doa, e quando sai, a torcida entende isso e aplaude. Vários jogos o Bahia deixou pra fazer gol no final. E pelo menos na Fonte Nova são 4 substituições sempre. Eu não vi nenhum jogador nesse tempo todo aí sendo vaiado na Fonte Nova. Porque a torcida do Bahia não faz isso. E aí vocês que querem demonizar a torcida que tava no estádio, que vai pro estádio, não é nem que tava, é a torcida que vai, porque quem estava ontem lá é recorrente, é torcedor recorrente, que tá lá todo jogo. Você querer demonizar por vaiar um jogador que não se entrega. Porque o problema de Cauli com o torcedor, pro torcedor, não é a falta de entrega da qualidade técnica que a gente sabe que ele tem. Todo mundo sabe que ele tem. Tenha certeza disso, que todo mundo sabe que ele pode muito mais. O problema não é esse. O problema é a falta de vontade. É o cara, mesmo em bolas que ele sabe que pode ser impossível, como a de Pulga que eu citei, o goleiro já tinha cobrado o tiro de meia, a bola tava voando e Pulga tava dando carrinho. A bola já tava voando, Pulga tava dando carrinho. Porque a importância do jogo pra ele, meu amigo, tá aqui no alto. Então, a entrega de Cauli, mesmo em lances que ou pode ser muito difícil ou impossível, se ele tivesse lá, brigando, lutando, eu tenho certeza que a vaia não aconteceria. Não aconteceria. E como eu falei, Jean Lucas já passou por isso. E hoje ele é um exemplo. Lúcio passou por isso recente e tá dando a volta por cima. Luciano Juba passou por isso também e tem entregado um belíssimo futebol, um dos melhores do país, ou o melhor do país. Então, assim, eu nunca vou ficar a favor de jogador que vai pra Fonte Nova, vestir a camisa do Bahia e não vai se esforçar, não vai entender a importância de que certo tipo de jogo tem pra torcida e muito menos demonizar o torcedor que diariamente enfrenta tudo pra poder estar lá gritando o nome do Sport Clube Bahia. Dito isso, eu vou começar a trazer as pautas aqui, né? Márcio Martins falou aí a respeito desse tema também, e a gente vai jogar na tela pra gente poder acompanhar. Dito Lopes e Márcio Martins falando a respeito da atuação de Cauli. Tá bom, vou mascar isso. Valeu, beleza então. É lamentável. Agora sim, Dito, tem uma bola que o Cauli pega, dentre outras, né? Bota na área, ele fica pulando, você não está saltitando pipoca, pulando. Ele pulando, a bola bate nele, volta, não consegue dominar. Gente, que fase horrorosa desse rapaz. Olha, o Cauli tem que dar um tempo no futebol, sabe? Tem que curar. Ele deve estar com um problema, ele tem que curar o problema dele, que eu não sei qual é. Ô Cauli, porra, você está tendo todas as oportunidades do mundo, está tirando inclusive a oportunidade de garotos como o Thiago. Você está tirando a oportunidade de gente que está aí atrás de você querendo entrar. E digo mais, ele não só tá tirando a oportunidade de jogadores que estão no elenco, como a possibilidade do Bahia trazer um jogador que realmente esteja afim. Porque esse Cauli representa talvez o terceiro ou o segundo maior salário do elenco. E com certeza isso faz com que o Bahia não faça um movimento tão agressivo no mercado por um jogador, né, de nível prateleira A, porque deu a Cauli esse status quando renovou o seu contrato e aumentou o seu salário. A bonificação é essa. O reconhecimento pelo que ele fez em 2023 é esse.
Mas não, ele é o suficiente? Ele tem que parar? E você, hoje, é uma lástima jogando futebol. Cauli, você é o pior jogador do Bahia disparado, velho. Porra, toma vergonha na cara. Peça pra sair. Sabe? Não é sair do time, não. Você vale. O Bahia vai vender ainda. Mas nesse momento, peça, ó, vou tirar férias. Eu vou ouvir o Tchan em Vancouver. Vou fazer alguma coisa, mas não. Ô, Dito, não dá pra continuar, velho. Agora, responsabilidade que o Rogério Ceni tá insistindo no que tá errado, hein? Aí lá no Rio de Janeiro, bater a madeira. Toma um cacete com o Cauli em campo. Pode não ser culpa dele, mas aí vai ser responsabilidade do técnico, com certeza. É aquele cara. Esse jeito explosivo, às vezes, faz com que as pessoas entendam errado, mas Márcio Martins não errou em nada do que ele falou. Cauli, ele precisa também ser honesto. E isso, se ele conseguisse ser honesto com o treinador, já seria uma prova de que ele se importa com o torcedor do Bahia. Que no mínimo ele se importa, né? Porque dentro de campo não parece que ele se importa. Porque quando a torcida vai, ele dá chilique. Né? E não é a primeira vez, porque quando a torcida se manifesta ao contrário do que ele faz, ele começa a pirraçar. Quem vai pro estádio sabe que isso é verdade. Mas, se ele pelo menos conseguisse ser honesto com o treinador, falasse, velho, se você só consegue me escalar improvisado, por favor, não me escale. Escale alguém que tenha esse tato, que tenha essa aderência à improvisação, porque eu não consigo. Chega pro treinador e fala, velho, eu não consigo jogar improvisado. Isso tá prejudicando a mim, ao clube, ao torcedor. Não me coloque improvisado não, professor, por favor. Eu tenho certeza que o Rogério Ceni não vai colocar. Tenho certeza, mas a partir do momento que o cara aceita jogar improvisado, aceita jogar numa posição que não favorece o futebol dele, e ele tá numa má fase, porra, culpa de Rogério Ceni também. Também. O que aconteceu com o Cauli ontem foi culpa de Rogério Ceni também. Então, assim, o time ganhou. Massa. Todo mundo tá feliz com isso. Porque tirando esse episódio de Cauli, ninguém vaiou ninguém. Esqueça. Dizer que a torcida do Bahia tá procurando pelo em ovo, porque o time tá... Esqueça. Todo mundo comemorou igual. Aplaudiu os jogadores que entregaram igual. Agora a gente precisa se antecipar os problemas que podem acontecer no futuro. Cauli continuar no time improvisado é um problema que pode prejudicar o Bahia. E quem não quer ver isso é porque quer se iludir com um momento que ainda não se transformou em nada. Porque esse momento que o Bahia está agora pode ir por água abaixo a qualquer momento. Uma queda de rendimento acentuada no Campeonato Brasileiro pode vir. A queda na Copa do Brasil pode acontecer no jogo do Maracanã, um resultado perigoso que o Bahia fez na Fonte Nova. Então, assim, ainda não se transformou em nada para o torcedor estar ignorando as questões que podem no futuro prejudicar o Bahia. Então, se antecipe, cobre. Rogério Ceni erra quando coloca Cauli improvisado. Erra. Cauli erra quando permite isso, porque prejudica a sua carreira, o time que ele representa e o torcedor. Irrita o torcedor isso. Então, eu espero que eu esteja sendo justo, porque minha intenção não é criar tumulto nenhum, não. Minha intenção é trazer, elucidar, pelo menos pra mim, né? O que aconteceu ontem. Vai pro Baba, né? A gente sabe que ele é um cara que toca bem a bola, que não vai fazer feio, mas que não vai fazer gol, que não vai dar uma assistência, que não vai na linha de fundo dar um drible, não vai fazer. Mas ele é um cara para completar o time, ó, ele não vai fazer gol, mas toca bem a bola, né? É o Cauli. Gente, mas a culpa não é dele, Márcio. A culpa é do Rogério Ceni. Como é que Rogério Ceni deixa jogadores do banco de reservas para ver Cauli jogar? É isso que eu não entendo e já venho falando sobre isso há meses. Há meses que Cauli não consegue jogar, gente. Cauli está atrapalhando porque ele ali está entre os 11. E ele em campo, ele está tirando um. Então o Bahia entra com 10, não entra com 11. Porque ele não consegue marcar, ele não marca nem quantas bolas Cauli toma dentro de campo. Quantas bolas? Toma nenhuma. Quantos chutes no gol Cauli dá no jogo? Nenhum.
Quantos lançamentos ele faz? Nenhum, a não ser numa bola parada, no escanteio, na cobrança. Não faz nada e atrapalha o andamento do jogo. Por quê? Porque ele tira o espaço de um avanço de um Everton Ribeiro, de um Jean Lucas, do próprio Acevedo que está jogando, porque ele atrapalha, ele está ali, então ele não consegue ser atacante, ele não consegue ser meia. Mas a culpa é do Rogério Ceni, não é dele. Tito Lopes, interessante que o Ceni fala. Eu vou parar por aí. Outra pessoa que vocês também têm aversão, né? Acha que quer tumultuar, mas eu também não tiro nenhuma vírgula do que ele falou. O que ele falou é totalmente certo. Se não for uma bola parada, Cauli não lança, Cauli não chuta. São lampejos agora, né? Que às vezes ele dá uma assistência ou outra. São lampejos. Então, assim, de coração, velho, eu queria muito ver Cauli jogar bola no Bahia, sabe? O Bahia ter 2 meias fodas. Queria. Mas não é o que tá acontecendo, velho. E a gente precisa ser honesto. Um pouco só de honestidade já é o suficiente, pô. É entender, é cobrar pra entender só qual é o papel dele hoje no elenco. Pô, ele não é um jogador, ele pelo menos não tá se mostrando ser um jogador por uma decisão, velho. Cauli, do jeito que tá jogando no Maracanã, com a pressão que o Fluminense vai impor ao Bahia, como é que você acha que Cauli vai performar? De coração mesmo. Você acha que ele vai aguentar? Você acha que ele vai encontrar motivação? Se com o torcedor aqui apoiando ele não consegue. O jogo grande, o que for, ele joga igual. É só ter honestidade, pô. Ele pode ser um jogador ótimo pra quando o Bahia tiver o resultado na mão, entrar, cadenciar o jogo, segurar, né? Mas ele não é mais um jogador decisivo, velho. E a fase que o Bahia tá, a gente precisa de jogadores que pelo menos deixem em campo o sangue. Sabe? Pelo menos. E isso é em nome do Bahia, sabe? Eu não quero que Cauli saia, eu não quero que abaixem o salário dele, eu não quero que prejudiquem a carreira dele, eu só quero que sejam um pouco mais honestos, porque outros jogadores já passaram por isso, como eu citei. Jean Lucas, Juba, Lúcio, e todos eles entenderam a importância, né, de se doar um pouco mais, se entregar um pouco mais. E Cauli parece que não entende isso. E ainda vai de encontro ao torcedor que, como eu falei no início do vídeo, é o ouro desse Bahia. É o torcedor que nunca abandona. Tá bom? É isso. Se você gostou, deixa o like. Se você concorda, comenta aí embaixo. Se você discorda, comente também. Mas seja respeitoso como eu tentei ser aqui, tá bom? No fim é isso. Muito obrigado.